que caía sobre mim isto e aquilo, dizia a pudica, se as vigas da minha casa alguma vez me viram a cabeleira. Só no dia da boda, se a mulher era virgem e não viúva, aparecia no cortejo de cabeça descoberta. Nem é preciso dizer que as israelitas, especialmente as da cidade, deviam passar despercebidas em público. Um dos escribas, Yosé ben Yojanã, tinha chegado dizendo, por volta de 150 a.C., não fales muito com uma mulher. Isto é válido para a tua mulher, mas muito mais para a mulher do próximo. As regras da boa educação proibiam, mesmo, encontrar-se alguém a sós como uma hebreia, olhar para uma casada ou saudá-la. Era uma desonra para um aluno dos escribas falar com uma mulher na rua. Aquela rigidez chegava a tal extremo que a judia que falasse com todas as pessoas na rua ou ficasse à porta de sua casa podia ser repudiada, sem receber a paga estipulada no contrato matrimonial. A situação da mulher na casa não se via modificada, em relação a esta conduta pública. As filhas, por exemplo, deviam ceder sempre os primeiros lugares e, até a passagem nas portas, aos rapazes. A sua instrução limitava-se estritamente aos trabalhos domésticos, bem como o coser e o tecer. Cuidavam dos irmãos mais novos e, em relação ao pai, tinham a obrigação de o alimentar, de lhe dar de beber, de o vestir, de o tapar, de o tirar e de o meter na cama quando velho, de lhe lavar a cara, as mãos e os pés. Os seus direitos, no que se refere à herança, não eram os mesmos que os dos varões. Os filhos e os seus descendentes precediam as filhas. O poder paterno era extraordinariamente grande em relação às filhas menores antes da sua boda. Encontravam-se em poder dos pais. A sociedade judaica daquele tempo distinguia 3 categorias. A menor, até a idade de 12 anos e um dia, a jovem, entre os 12 e os 12 anos e meio, e a adulta, depois dos 12 anos e meio. Até a idade dos 12 anos e meio, o marido tinha todo o poder, a não ser que a jovem, ainda mais nova, estivesse já prometida ou separada. Segundo este código social, as filhas não tinham direito a possuir absolutamente nada, nem o fruto do seu trabalho, nem o que pudessem encontrar, por exemplo, na rua. Tudo era do pai. A filha, até a idade de 12 anos e meio, não podia recusar um casamento imposto por seu pai. Chegou a dar-se o caso de serem casadas com homens disformes. O escrito rabínico Ketubot falava, até, de alguns pais tolos que chegaram a esquecer a quem tinha prometido as filhas. O pai podia vender a filha como escrava, desde que não tivesse completado ainda os 12 anos. Os esponsais costumavam celebrar-se muito cedo. Um ano depois, geralmente, a filha celebrava a boda propriamente dita, passando então do poder do pai para o do marido. E realmente não se sabia qual podia ser pior. Depois do contrato de compra e venda, porque no fundo era isso a cerimônia de esponsais e matrimônio, a mulher passava a viver na casa do esposo. Isto, geralmente, significava uma nova carga, além de enfrentar uma família que lhe era estranha e que quase sempre manifestava uma aberta hostilidade pela recém-chegada. Para dizer a verdade, a diferença entre a esposa e uma escrava ou uma concubina era dispor a primeira de um contrato matrimonial e a última não. A troco de poucos direitos, a esposa encontrava-se sobrecarregada de deveres. Tinha de moer, cozer, lavar, cozinhar, amamentar os filhos, fazer a cama do marido e, como compensação pelo seu sustento, fiar e tecer. Outros juntavam mesmo a estas obrigações as de lavar a cara, mãos e pés e preparar o copo do marido. O poder do marido e do pai chegava ao extremo de, em caso de perigo de morte, se ter de salvar primeiro o marido. Sendo permitida a poligamia, a esposa tinha de suportar a presença das concubinas. Quanto ao divórcio, o direito estava única e exclusivamente da banda do marido. Isto dava lugar, logicamente, a constantes abusos. Naturalmente, do ponto de vista religioso, a mulher israelita também não estava equiparada ao homem. Via-se submetida a todas as prescrições da Tora e ao rigor das leis civis e penais, incluída a pena de morte, não tendo acesso, em contrapartida, a nenhum tipo de ensino religioso. Mas,
Uma sentença de R. Eliezer dizia que quem ensina a Tora, a lei, a sua filha, ensina-lhe a libertinagem. Este eminente doutor, que viveu até ao ano 90 depois de Cristo, dizia também: mais vale queimar a Tora que transmiti-la às mulheres. Na casa, a mulher não era contada no número das pessoas convidadas, tal como tivera a oportunidade de verificar no banquete oferecido por Simão, o leproso, e também não tinha o direito de prestar testemunho no julgamento. Simplesmente, era considerada como mentirosa por natureza. Era muito significativo que o nascimento de um varão fosse motivo de alegria, e o de uma menina se visse acompanhada pela indiferença, mesmo pela tristeza. Os escritos rabínicos que do Shin, 82b, e até o Nida, 31b, afirmavam: desgraçado daquele cujos filhos são meninas. Só conhecendo este deplorável quadro social em que tão mal vivia a mulher judia, alguém podia entender na sua justa medida a coragem de Jesus ao rodear-se de mulheres, conversar com elas e instruí-las e tratá-las como os homens. Fiquei muito surpreendido ao verificar que o Rabi da Galileia não só tinha escolhido 12 varões, como também procurara rodear-se de outro grupo de mulheres. Cheguei a contar 10, que seguiam o mestre para onde ele ia. Este fato, como outros que pouco a pouco iria descobrindo, não fora incluído com clareza nos evangelhos canônicos que conhecemos. Tal como me anunciara Eliseu na última ligação auditiva, aquela manhã de domingo, 2 de abril, amanheceu enevoada. Uma chuva ligeira refrescou sensivelmente a temperatura, dando um brilho especial às campinas e perfumando Betânia com um agradável cheiro à terra molhada. Assim que me foi possível, fui à casa de Simão. O mestre, madrugador, chamara os seus homens e mulheres, com eles se reunindo no jardim. Ali, o gigante, que apresentava um semblante mais sério que no dia anterior, deu-lhes instruções concretas, em relação à próxima celebração da Páscoa. Insistiu especialmente em que não levassem a cabo manifestação pública alguma enquanto permanecessem dentro da cidade santa, que, principalmente, não saíssem de junto dele. Uma vez mais, os discípulos associaram aquelas medidas de precaução à ordem de captura ditada pelo Sinédrio. Jesus, como julgo ter mencionado, sabia que alguns dos seus homens andavam permanentemente armados. No entanto, não fez alusão alguma às suas espadas. Quando Jesus Cristo começou a fazer uma recapitulação do que fora o seu ministério, desde a sua ordenação em Cafarnaum, até aquele dia, observei como Judas Iscariotes, sem prestar atenção, dedicava todos os seus cuidados à conferência da Bolsa Comum. Pouco depois, abandonou o grupo, entrando em casa. Naquela mesma manhã, muito de madrugada, Davi Zebedeu lhe entregara os fundos conseguidos pela venda do acampamento instalado semanas antes na cidade de Pela, na margem oriental do Jordão, a umas 40 milhas do Mar Morto. A Bolsa Comum devia ser suficientemente importante para que Judas a confiasse naquela mesma manhã ao velho anfitrião. Segundo parecia, a iminente entrada de Jesus em Jerusalém não aconselhava que o administrador do grupo levasse consigo tanto dinheiro. Na realidade, era naquela data da Páscoa que os israelitas eram obrigados por uma antiquíssima lei a satisfazer aquilo a que chamava o segundo dízimo. Por outras palavras, uma vez postas de lado a importância da oferenda que se fazia no templo e o primeiro dízimo, cada hebreu tinha a obrigação de consumir ou gastar em Jerusalém, isto era imprescindível, o citado segundo dízimo, de acordo com as suas possibilidades econômicas. Se o judeu vivia longe da cidade santa, podia converter o segundo dízimo em dinheiro e levá-lo para Jerusalém, onde tinha a obrigação de o gastar em alimentos e bebidas, precisamente durante a festa da Páscoa. Amis dedica 5 capítulos ao que se pode e ao que não se pode fazer com o referido imposto. Judas conhecia perfeitamente esta obrigação e, provavelmente, ao fazer o balanço dos fundos gerais, tinha separado já o dinheiro que devia ser gasto em Jerusalém, na acepção de segundo dízimo. No entanto, o fato de o deixar nas mãos de Simão dava a entender que Jesus e os seus homens tardariam ainda uns dias antes de ir a Jerusalém para celebrar a tradicional ceia pascal.
Embora se tratasse apenas de uma presunção muito pessoal, que nunca tentei averiguar, é possível que Jesus tivesse já trocado impressões com Judas, como responsável pelo dinheiro, marcando mesmo o dia para o referido rito. Uma vez que se punha de parte e se entregava ao sacerdote a oferenda, ter uma gêdola, que, segundo a disposição rabínica, devia ser, em média, 50 avos da produção obtida no campo, do restante tinha de pôr de lado um dízimo, que era destinado aos levitas, guardas do templo, e que era chamado o primeiro dízimo ou dos dízimos dos levitas. O Pentateuco refere-o em várias passagens. Toda a 10ª parte da terra, tanto das sementes da terra como dos frutos das árvores, é do Senhor, é coisa sagrada ao Senhor. Levítico 27:30. E dou como herança aos filhos de Levi todos os dízimos pelo serviço que prestam, pelo serviço ao tabernáculo da reunião. Números 18:21. Amis dedica mais 5 capítulos aos pormenores deste primeiro dízimo. Que frutos estão sujeitos ao dízimo, em que momento tem de fazer-se, em que casos podem comer-se frutos sem ter separado o dízimo e aplicação do dízimo em casos de replantio, venda, aproveitamento do subproduto e plantas livres da obrigação do pagamento do dízimo. N. Do M. Ao visitar Jerusalém nos dias seguintes, pude perceber a grande importância que tinha para os residentes da cidade santa a presença daqueles milhares de peregrinos, chegados de todas as províncias e do estrangeiro, e, principalmente, o benefício econômico que para eles representava o fato de cada hebreu ter de gastar durante a Páscoa uma parte dos seus ganhos anuais. Um dinheiro que era sempre considerável, se tivermos em consideração que esse segundo dízimo era retirado dos ganhos globais das vendas do gado, dos pomares e dos vinhedos de 4 anos, além dos trabalhos artesanais.